Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso, ok? Curso de Física 1, o curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? O que nós vamos fazer hoje? A nossa proposta hoje é resolução de exercícios. Resolução de exercício. Eu passei para vocês a lista 2, ela está postada na nossa sala virtual. Lista 2 de cinemática, tá ok? Então dá uma olhadinha lá, que tem vários exercícios, são 41 exercícios, e eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês a dinâmica de resolução de exercícios e também dar uma dica, né, de como a gente pode resolver os exercícios, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou propor alguns exercícios. E eu vou propor os exercícios, vou escrever aqui. O exercício 2, o exercício 4, o exercício 6, exercício 11, o exercício 14 e o exercício 19. Exercício 19. Marca ele aqui para mim, ó. Olha só, hein? Por que eu estou marcando, Cristian? Para que eu marcar o exercício? Porque ele cai. Ele cai na nossa prova. Então fiquem atentos. Eu vou fazer esses exercícios aqui junto com vocês. E depois a gente vai fazer o exercício 19. Marque ele aí, que ele cai na nossa primeira avaliação, tá ok? Então, vamos em frente. Eu vou começar discutindo o exercício 2. Então, a gente precisa, primeiro, entender a nossa listinha de exercícios. Nós estamos na coluna do conceito relacionado a referencial. Se o conceito relacionado a referencial, a discussão desses exercícios, principalmente, atinge esse assunto, referencial, tá ok? É lógico que às vezes os exercícios envolvem outros conceitos também, mas principalmente a discussão aqui é referencial. E no exercício 2 ele faz o seguinte, ele tem um sistema de referência, eu vou colocar aqui para vocês irem se acostumando o nosso sistema de referência em metros. Aqui eu vou colocar a origem dos espaços, tá ok? Não vou graduar o nosso sistema de referência, porque o exercício não trabalha com valores, tá bom? Mas eu vou colocar o nosso Batmóvel, ok? E eu vou tentar fazer um pouquinho melhor o nosso carrinho aqui, tá bom? Aí, certo. Então é o seguinte, você vê, eu me preocupei com a figura, eu não me preocupei com o enunciado ainda. O Christian se preocupou em analisar a figura primeiro. E é o que você deve fazer. Qualquer exercício que tenha figura, tabela, gráfico, dá uma olhadinha na figura, tabela, gráfico ou qualquer outro elemento. Depois você vai ler o exercício e aí você começa a fazer a ligação, a ponte entre a figura, que eu já registrei na minha cabeça, no meu cérebro, e o enunciado. Tá ok? Então vamos lá, exercício 2. Uma pessoa em um carro observa uma placa. Opa, tem uma plaquinha aqui. Eu vou escrever a plaquinha em vermelho. Eu tenho uma plaquinha com uma seta. É isso aí. Uma pessoa em um carro. Então eu tenho uma pessoa dentro do carro. A pessoa dentro do carro. Observa uma placa na calçada de uma rua. Ao passar por ela, então o carro passa por essa pessoa. Então o carro está em movimento.
Tá ok? A placa está em repouso ou em movimento? Explique. Christian, esse exercício é completamente maluco. Não tem sentido nenhum perguntar uma coisa dessa, porque eu estou observando o fenômeno e a placa está presa ao chão e eu estou vendo o carro passar. Amiguinho e amiguinha, não está perguntando em relação a você. Você é o observador externo. Está perguntando em relação ao observador interno. É quem está dentro do carro. Uma pessoa mostrou quem é o referencial. Uma pessoa em um carro observa uma placa. Quem que observa a placa? A pessoa dentro do carro. Então nós somos espectadores, nós estamos assistindo o fenômeno acontecer, mas não é em referência, não é o referencial nós, é referencial a pessoa em um carro. Observe uma placa na calçada de uma rua. Ao passar por ela, a placa está em repouso e movimento. O que você acha, hein? Repouso, repouso ou movimento? Repouso, movimento. De quem? Da placa. Então você tem que imaginar você como referencial junto com o passageiro no carro. É como se você estivesse dentro do carro. Como é que eu estou dentro do carro, Christian? Eu estou sentado. Pode ser que eu esteja no banco do carona, aqui nos outros bancos do carona, ou pode ser o motorista, mas estou dentro do carro. E quando você olha fixamente na placa, qual é a sensação que você tem? A sensação é que a placa está se aproximando. Então a placa, para você, referencial dentro do carro, a placa está em movimento. Então só para a gente fechar, a placa está em repouso ou em movimento? Em movimento. Em relação ao passageiro no carro. Resposta. Em relação ao referencial. Em relação ao referencial dentro ou no carro, melhor, porque não precisa estar dentro do carro. Em relação ao referencial no carro, a placa está em movimento. A placa está se aproximando, do carro. Ok? Então, meu amigo, minha amiga, você percebeu como é que eu analiso um exercício assim? Christian, mas você falou, mas depende, né? Toda vez que falo de referencial, depende. Sim, mas conforme o exercício foi sendo trabalhado, a gente percebe que o referencial agora não é externo. Você viu que eu mostrei todo o meu sistema de referência. Meu, rodovia, placa, origem dos espaços, posição em metros, o carrinho, a pessoa dentro do carro. Então, tudo eu estou vendo eu externo. Agora, quando eu me ponho em relação à pessoa dentro do carro, a gente faz esse tipo de análise. Tá ok, pessoal? Então, nesse exercício, é dessa forma que a gente analisa. Tudo bem? Então, o primeiro exercício, ou no caso, exercício 2, já foi resolvido. Eu vou apagar aqui o exercício 2. Eu não preciso esperar ninguém copiar, né, o exercício, que está gravado, né? Então fica mais fácil para mim. E fica mais fácil para você também. Porque você pode rever várias vezes, né, a resolução do exercício. Não é legal? Eu acho que é legal sim. Exercício 4. Vamos fazer o exercício número 4.
O exercício número 4, ele fala de um caminhão. Então, eu novamente, eu vou montar o meu sistema de referência, posição em metros. Vou mudar, posso mudar? Sim. Posição em quilômetros. Tudo bem. Eu vou colocar a origem dos espaços. Aqui eu vou montar a base do meu sistema de referência. Vou desenhar o nosso caminhãozinho. Aqui está o nosso caminhãozinho. E ele fala o seguinte, bom, ele não fala nada, não estou lendo o exercício. Mas eu vejo que aqui no teto eu tenho um objeto. E ele me coloca assim uma base, que é o piso no interior do caminhão. E ele coloca alguns pontos aqui. Eu vou colocar aqui para você o ponto A, o ponto B e o ponto C. Tudo bem? O caminhão está se deslocando. Então, tem alguma marcação? Tem o carinha aqui na cabine aqui do caminhão. E o caminhão está se deslocando. Eu não li o exercício, vou ler ele agora. O caminhão movimenta-se pela estrada com velocidade constante. PEI. Velocidade constante. Velocidade constante. Caminhão, velocidade constante. Um pacote se desprende no topo. Aí um pacote. Pacote P. O pacote se desprende do topo do caminhão e cai no chão da carroceria. Em que ponto provavelmente ele cairá? Pergunta. Em que ponto? Provavelmente não. Em que ponto ele cairá? Porque aqui a gente vai discutir e vamos definir a resposta correta. Em que ponto o pacote cairá? Então, a partir do momento que ele se desprende do teto, em que ponto o pacote cairá? O que você acha, meu amigo? Ele vai cair no ponto A, no ponto B ou no ponto C? O que você acha, hein? No ponto A, B ou C? Olha só, pessoal. Daria para a gente imaginar uma série de situações aqui. Mas vamos nos concentrar na informação principal, velocidade constante. Se você está no caminhão caçamba, que você não tem como olhar lá de fora do caminhão, caçamba fechada, você não tem como nem saber se esse caminhão está se deslocando ou não com velocidade constante. Não tem como. A gente não tem noção disso. Porque a gente só teria noção vendo a paisagem passar. Mas se você está num caminhão fechado, né? Um baú, desculpa, não é caminhão caçamba, caminhão baú, todo fechado. E você não teria noção com a velocidade constante, se não tem nenhum problema de atrito ou algum problema aqui no piso, no solo, né? Algum buraco, alguma coisa, a gente nem perceberia que esse caminhão estaria se deslocando. Então, olha só, quando o objeto se desprende e o caminhão está com velocidade constante, o objeto, mesmo preso no teto do caminhão, ele também está se deslocando em relação a nós aqui fora. Fora aqui do caminhão. O caminhão se desloca e tudo que está dentro dele se desloca. Para quem está dentro, está todo mundo parado. Todo mundo parado. E quando se desprende esse objeto,
Com velocidade constante, não existe a possibilidade do objeto cair no ponto A. Só existiria essa possibilidade se o caminhão acelerasse. Se o caminhão, quando desprendesse o objeto e ele continua acelerando, o objeto cairia no ponto A ou próximo do ponto A. Para cair no ponto C, qual é a possibilidade? O caminhão está se deslocando, mas na hora que ocorre, né, o desprendimento do material no ponto P, o caminhão frearia bruscamente. Freando bruscamente, o objeto continuaria o movimento pelo princípio da inércia que a gente vai discutir na primeira lei de Newton. Mas a gente tem que associar. A física é completa nesse sentido. Então, o ponto A não é possível. O ponto C não é possível, porque eu não tenho elementos de aceleração e desaceleração. O que eu tenho? Velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, em que ponto provavelmente ele cairá? O referencial é dentro do caminhão. Em que ponto, não importa também se é dentro ou fora do caminhão. Ele não está falando de trajetória, em que ponto ele cairá? E ele cairá no ponto B. Vou escrever em vermelho. No ponto B. Tá ok? Em que ponto o pacote cairá? Resposta. Vou escrever com uma outra cor aqui. Resposta. O pacote cairá no ponto B. Eu não vou discutir, não vou falar de leis de Newton agora, nada. Eu só pergunta em que ponto ele cai. No A, no B, no C. E concluímos que é no ponto B. Beleza, pessoal? B de beleza, ok? Chique, hein? Primeiro exercício, o exercício número 2, exercício número 4. Discutimos. Christian, mas é só isso? Só isso. Puxa vida, como a física é fácil. A física é fácil, meu amigo. A gente complica a vida. Porque a física está relacionada à nossa vida, está relacionada ao universo que a gente vive. E a gente complica. Fizemos exercício 4? Yes, sir. Fizemos exercício 4. Vamos partir para o exercício 6. Ah, legal. Agora os exercícios estão registrados. Você pode assistir esse vídeo e pode ver a resolução quantas vezes você quiser para tirar as suas dúvidas aí, tá bom? Então, exercício 6. Exercício número 6. E no exercício número 6, o que eu tenho? Um avião. Calma aí, hein? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Exercício número 6. Você viu que eu nem li o enunciado do exercício. Ainda não me interessa o enunciado do exercício. Assim fica melhor. Tá ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar o nosso avião. Opa, que chique, hein? Por favor, não fale que meu avião parece um peixe, hein? Por favor, hein? Não fale que meu avião parece um peixe. E aqui ele está na lateral e tem outra asa lá que não dá para desenhar. Certo, meu amigo, minha amiga? Mas deu para a gente ver mais ou menos a ideia do avião ainda. Tá ok? Aqui eu posso apagar. Ah, ficou legalzinho. O que mais que a gente tem nesse desenho? A gente tem um sistema de referência. O sistema de referência é a Terra. Posição em quilômetros. Ok? Aqui eu vou colocar de novo a origem. E a gente vai analisar o exercício agora em relação ao nosso sistema de referência e avião. Ele fala o seguinte também, antes de continuar,
eu vou fazer alguns desenhos aqui também. Aqui é o número 2. Aqui é o número 1. Aqui é o número 3. Opa, B não. 3. 3. E agora? Agora aqui ele tem uma coisa interessante, assim, 4. E agora ele tem um cara assim, 5. Então eu tenho avião e tenho essas linhas, né, de construção. Beleza, beleza. Agora eu vou ler o exercício. Meu, tá tudo fixo na minha mente. Agora eu vou ler o exercício e ver o que está acontecendo, tá bom? Eu fui dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando, tá bom? Um avião em voo horizontal abandona um objeto. Abandona um objeto. Um pacotinho. Abandona um objeto. Qual é a provável trajetória desse objeto em relação a um observador na Terra? Um observador na Terra. Então, o observador aqui, ó, na Terra. Depois eu vou te apresentar o nosso personagem. O nosso observador aqui na Terra. O nosso observador aqui na Terra. Esse daqui, pessoal, eu quero apresentar para vocês, é o trígolo. É o trígolo. Trígolo. Nosso queridinho amigo trígolo, que vai ser o nosso observador. Então, para o observador aqui na Terra, ele está olhando o pacotinho ser liberado pelo avião. E agora a discussão fala, trígolo, qual é a trajetória desenvolvida pelo pacote? Pergunta. Qual a possível trajetória? Desculpa. Trajetória. A possível trajetória desse objeto. Em relação ao observador na Terra. Em relação ao trígolo. Não vai dar para ver o nominho dele aqui, né? Então eu vou escrever a minha trajetória em relação ao trígolo. Trígolo, desculpa. E Cristian. Não sabe o nome do personagem que você criou? Trígolo. Yes. O nosso baixinho ali, gente boa pra caramba. Ele vai ajudar a gente a resolver esse exercício. Então, Trígolo, dá uma olhada. O que está acontecendo? O avião está se deslocando em um voo horizontal e ele abandona o objeto. Agora é o seguinte, pessoal. Para a gente analisar esse exercício, ele não fala, né, como falou no exercício anterior, a questão da velocidade constante. Então, nós vamos considerar duas situações, velocidade constante e velocidade variável. Né? Porque ele não fala qual é a possível trajetória desse objeto em relação ao trígolo. Mas ele não fala em relação à velocidade do avião. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas considerações. A primeira consideração é a velocidade do avião constante. Velocidade do avião constante.
tá ok? E depois eu vou falar que ele está acelerado, tá ok? Porque se ele desacelerar, ele vai cair, né, meu amigo? Ele está falando que o movimento é horizontal. Não esqueça, movimento horizontal. Então você tem que se preocupar com isso. Que se ele estiver diminuindo a velocidade, o movimento ele vai cair. Ele não vai estar em movimento horizontal. Duas possibilidades para ele estar em movimento horizontal, para ele estar em movimento horizontal. Velocidade constante ou movimento com aceleração. Ele está acelerando, tá ok? Duas situações que eu vou discutir A e B com vocês aqui, tá bom? Inclusive, esse elemento aqui eu vou colocar para cá. Só para mim, né? Só para eu ter uma situação melhor aqui, tá bom? Bom, se a velocidade é constante do avião, Tríbulo, qual é a trajetória do pacotinho? É 1? Não, não é 1. O objeto é abandonado, não é atirado, não é catapultado, não é... Não, ele é solto. Se ele é solto, só tem a possibilidade de ser o 2, o 3, o 4, o 5. Velocidade constante. Se o avião está com velocidade constante, quando o objeto é solto, ele está com velocidade constante. Mas a velocidade constante desse pacotinho é na direção do eixo X, horizontal. Porque aqui vai entrar um outro carinha, o G da gravidade. O G da gravidade, a aceleração gravitacional. E também a velocidade VY, né? Que eu vou colocar aqui também. Então tem a aceleração da gravidade puxando, né? Tem a força gravitacional puxando esse objeto para baixo. E a velocidade constante desse avião também, porque pela inércia, de novo, né? A gente tem que associar esses conceitos, né? A velocidade constante na direção X, mas na direção Y ela varia, que tem uma força gravitacional puxando esse objeto para baixo. Na composição dessas duas velocidades, Vx e Vy, o movimento desse objeto qual vai ser? O 2, o 3, o 4 ou o 5? Meu, vai ser o 4. O 2 não vai ser possível porque a velocidade x ainda continua atuando nesse objeto. Então a velocidade x, a velocidade constante, ela vai ser sempre constante na direção x. Ela vai ser acelerada, o Vy vai aumentando cada vez mais na direção y, na direção x não. Então o 2 não vai ser possível. O 3 também não vai ser possível, porque a velocidade constante, esse objeto aqui, ele é acelerado. Então, na composição das duas velocidades relativas aqui, Vx e Vy, o objeto não vai conseguir atingir o item 3, a trajetória 3. Poderia ser o 3 se ele fosse impulsionado, sofresse um impulso, né? Mas não é o caso, ele é abandonado. O item 5, como é que o objeto vai acompanhando o avião e de repente ele cai? Quem acreditava nisso era Aristóteles. O Aristóteles que acreditava nesse tipo de coisa. Se você jogasse ou lançasse um objeto em lançamento oblíquo, esse objeto ele ia até o máximo possível e de repente ele caía. Ele caía em linha reta. O Aristóteles acreditava nisso. Depois veio o Galileu mostrando para nós em várias experiências de lançamento oblíquo que a trajetória é a trajetória 4. Então, para a velocidade constante, qual é a possível trajetória do objeto? A trajetória do objeto, eu vou colocar de outra cor. A trajetória do objeto. Opa! A trajetória do objeto
trajetória é a número 4. Ok? Ele só pergunta qual é a trajetória desse objeto em relação ao trígono. Ok? Então o trígono está vendo o objeto caindo nessa trajetória, que pode ser possivelmente uma parábola ou uma hipérbole, tá bom? Eu já pedi para vocês fazerem uma pequena revisão, dando uma olhadinha na internet, a figura hiperbólica e a figura parabólica, tá bom? Você dá uma olhadinha lá para mim, tá ok? Qual é a trajetória? A trajetória do objeto é a 4. B. Velocidade variável. Aceleração diferente de zero. Esse cara tem aceleração. Eu vou considerar que ele está sendo acelerado, tá bom? Quem está sendo acelerado? O avião. Né? Mas o objeto vai ser solto. Mesma coisa. O desenho da figura, bom, se você solta o objeto e o avião está sendo acelerado, o que acontece com o objeto? No ponto que ele é solto, ele não é mais acelerado. Ele vai ser solto com uma determinada velocidade. O avião é que sofre aceleração. O avião só vai passar mais rápido. Mas o objeto observado pelo trígono, qual vai ser a trajetória? Vai ser a 1, vai ser a 2, a 3, a 4 ou a 5? Continua sendo a trajetória 4. Então não importa, porque o referencial, o trígono, ele acompanha o objeto. Se ele prestar atenção também no avião, ele vai ver que o avião foi embora mais rápido. Mas a bomba, desculpa a bomba, porque eu vou comentar uma coisinha sobre Hiroshima e Nagasaki daqui a pouquinho. Mas o pacote, o objeto, quando foi solto, ele continua tendo a velocidade Vx e a velocidade Vy. A componente x, ela continua constante naquele valor que ele foi abandonado. O Vy não. Então o objeto ele vai acompanhando, pode ser que não seja essa trajetória laranja, né? É só uma representação. Mas ele vai sair assim, ó. Entendeu? Então a trajetória não vai se parecer com a 1, não vai se parecer com a 2, nem com a 3 e nem com a 5. Vai se parecer, se for solto realmente nesse ponto aqui, ó, o objeto, a trajetória dele é a trajetória 4. Então a resposta aqui, a trajetória do objeto é a 4. Também é 4, tá bom? Então, pessoal, por que eu falei em bomba, né? Porque eu lembrei, né, de um fato. Bom, todo mundo sabe, né, que na Segunda Guerra Mundial foi lançada a bomba atômica na cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. E aqui eu faço um parênteses em relação à história, né? A história do mundo. Então, o avião, quando foi lançar as bombas, né, tanto em Hiroshima e Nagasaki, aconteceu um fato diferente em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? O avião que tinha que lançar essa bomba, ele tinha que suportar uma carga de 5 toneladas. Por volta de 4, 5 toneladas era o tamanho da bomba atômica. Desculpa, tamanho não. A massa da bomba atômica era de aproximadamente 5 toneladas. Então não podia ser um caça, não poderia ser um avião mais leve, porque um caça não vai carregar uma massa, né, um objeto de 5, de 4 toneladas. Não vai. Então precisou de ser um avião cargueiro. E o avião que foi escolhido para conduzir a bomba em Hiroshima e Nagasaki foi o Enola Gay. O Enola Gay era o nome da mãe do piloto do avião.
Eu não lembro do modelo do avião que foi utilizado, mas isso daí você acha na internet. Então eles colocaram o nome de Enola Gay porque era a mãe do piloto do avião. Né? Inclusive até escreveram na bomba atômica, né, Enola Gay. Colocaram o nome da mãe do piloto do avião. Só que eles tinham feito várias experiências com a bomba atômica, né, e eles sabiam que o efeito era muito rápido. Eles sabiam da trajetória da bomba. A trajetória da bomba era número 4. Só que na hora que a bomba atingisse o chão, como o avião é muito pesado, qual é a posição relativa do avião em relação à explosão? A posição do avião a posição relativa do avião em relação à bomba era justamente esse ponto. Então, na hora que a bomba atingisse o chão, o avião estaria onde? O avião estaria bem aqui em cima. E na hora que o pacote explodisse, o que ia acontecer? Rapidamente, o cogumelo de alta energia, das ondas de choque, iria atingir também o avião. Não ia dar tempo do avião escapar. Então o avião soltou a bomba, ele sabia que a trajetória era parabólica ou hiperbólica, que ia atingir um determinado ponto aqui no chão. O avião não teria motor suficiente para ter uma velocidade para passar extremamente rápido essa posição, né, que é a posição crítica. Ele ia estar bem em cima quando explodisse a bomba e o cogumelo rapidamente ia subir aquela coluna de energia, né, de alta energia, que ia devastar o chão, mas também ia consumir tudo que tivesse nessa região. E o avião ia ser atingido. E todos, o piloto, o copiloto e todos os tripulantes do avião iriam morrer. Eles já sabiam disso, eles iam morrer. Então, qual foi a tática? A tática foi a seguinte, que quando soltou o pacote, eles teriam que arremeter urgentemente. O que é arremeter urgentemente? O avião está indo nessa direção e sentido, soltou o pacote. Ele teria que voltar urgente, ele teria que fazer uma curva aqui urgente para sair do campo de ação do cogumelo cataclísmico ainda. Então, eles quase morreram. Teve até um relato do piloto do avião e dos tripulantes que eles falam, né, que eles estavam fugindo, né, e estavam vendo toda aquela camada de energia perseguindo o avião e quase que eles foram consumidos, tá ok? Então eu coloquei de curiosidade para vocês essa situação que aconteceu, tá ok? Beleza, pessoal. Vamos fazer então agora o exercício número 11. Olha só, eu vou publicar esse material no chat e aí vocês façam o favor. Vocês vão assistir os vídeos, mas vocês depois vão postando as perguntas, as dúvidas a respeito, tá bom? Trígolo, valeu, hein? Até a próxima. O Trígolo apareceu no curso de Física. E Trígolo, legal esse carinha. É o nosso parceiro aí. Ele vai ser o nosso observador aí, tá bom? Olha, pessoal, enquanto eu estou apagando aqui, vai dar uma olhadinha no exercício 11 da nossa listinha. Exercício 11 da nossa lista. Exercício 11 da nossa listinha. Está aqui, exercício 11 da nossa listinha. O exercício 11 da nossa listinha, ele está falando de deslocamento. Exercício 11 da nossa listinha. Deixa eu só conferir aqui mesmo, é ele mesmo? Isso. Exercício 11 da nossa listinha. Só uma coisa. Exercício 11. Isso. O da vaquinha. Exatamente.
boi, né? Vaca. Não, senhor. Christian, não se engane o que é boi e o que é vaca, hein? Por favor. Exercício 11. Não é a questão número 11. É o exercício número 11. Em que ele fala do boi. Então, olha só. Eu vou montar aqui o nosso sistema de referência. Posição em metros. A origem dos espaços. A origem dos espaços. Ela está graduada. Opa, está graduado o nosso sistema de referência. Então, Christian, apaga isso daqui. Você vai colocar a origem dos espaços aqui. E ele coloca 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele gradua o sistema de referência. 3, 4, 5. A escala é metro mesmo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Eu não vou copiar todo mundo, não. Menos 1, menos 2 e menos 3. Tudo bem? É isso aí. Ele fala o seguinte. Bom, depois que eu estabeleci o sistema de referência, eu acho que eu vou ter que usar o marco zero. Então, a origem da posição, eu vou colocar a plaquinha para baixo. A origem da posição. Tá bom? Beleza. E aqui tem o boizinho. Christian, como é que você vai desenhar o boi, hein? Ferrou, meu amigo. Mas a gente improvisa aqui, ó. Improvisou o rabinho do boi e tá ótimo. Beleza. Ele fala o seguinte, um boi sai da posição 0 da estrada, vai até a posição 5, ele sai da posição 0 da estrada, ele vai até a posição 5, então ele veio até a posição 5. Ô, Christian. Aqui está o rabinho dele. Ele foi da posição 0 até a posição 5 e depois retorna para a posição 0. Qual foi o deslocamento? Qual foi o seu deslocamento? Pergunta. Qual foi seu deslocamento? Posso trocar a palavra deslocamento pelo elemento que a gente vai calcular? Qual foi o seu ΔS? Sistema de referência. Eu tenho o eixo graduado, positivo à direita da origem dos espaços, negativo à esquerda da origem dos espaços. O boi, B, ele sai da posição 0, vai até a posição 5 e volta para a posição 0. Você entendeu? Deslocamento, resposta então. Como é que eu calculo o deslocamento nesse caso aqui? O deslocamento, resposta. O ΔS vai ser sempre a posição final menos posição inicial. Não é isso? Sempre foi. E a gente já discutiu aqui, tem um vídeo falando sobre espaço, deslocamento, distância percorrida, espaço percorrido. Né? Então, todos esses elementos eu já discuti aqui com vocês, tá bom? Então, se você não lembra, volta e dá uma olhadinha. Qual é a posição inicial do boi? A posição inicial do boi, posição inicial, 0 metros. Depois do movimento, qual é a posição final do boi? Qual é a posição final do boi? B. O boi saiu do ponto A. Chegou ao teu ponto B. Depois ele voltou no ponto A e parou. Então a posição final é o ponto A de novo. 0 metros. Christian, eu estou meio confuso aqui. Mas eu vi que ele foi, voltou. E o deslocamento vai ser 0. 0 menos 0.
0 metros. O deslocamento, 0 metros. O que significa isso? Que ele não saiu do lugar. Cristian, mas o que é isso? Como é que ele não saiu? Eu vi ele saindo da posição. Ele andou 5 metros e voltou. Eu consigo até medir a ida e a volta, 10 metros. E o que você viu não foi deslocamento. O que você viu foi o espaço percorrido, a distância percorrida. Lembra do conceito de distância percorrida? E o conceito de distância percorrida diz o seguinte, que você vai somar os intervalos desenvolvidos no movimento daquele objeto. Não importa se ele foi para a direita ou para a esquerda. E você vai somar os intervalos sempre positivo, sempre em módulo. De 0 a 5, positivo. De 5 a 0, menos 5 ele se deslocou, porque ele se deslocou no sentido contrário à orientação da minha trajetória. Mas o espaço percorrido ou a distância percorrida, você não considera o sinal de menos. É sempre a soma. É como se eu estivesse medindo com uma trena. A trena não tem positivo para a esquerda ou para a direita. Não importa, se você soma, se você usa uma trena para a esquerda ou para a direita, ela vai dar sempre valores positivos. O referencial é que você controla. 5 metros para a direita mais 5 metros para a esquerda, 10 metros. O exercício não pede para você a distância percorrida. Ele não pede. Ele pede para você somente o deslocamento. Então, o deslocamento é 0 metros. Vamos fazer uma experiência? Marca o Christian aqui. O Christian vai dar 2 passos para a minha direita. 1, 2. Vou dar mais 2 passos para a minha esquerda. 1, 2. Qual foi o meu deslocamento? 0. Posição inicial é igual à final. Não importa o que aconteceu, ele foi, voltou, foi para cima, foi para baixo, não importa nada disso. Qual foi a distância percorrida? 2 passos para a direita, mais 2 passos para a esquerda. A minha distância percorrida foi de 4 passos. Unidade de medida, passos. Beleza, pessoal? Eu acho que foi legal, né? Pô, Christian, mas agora está faltando o exercício 19. O exercício que vai cair na prova. Não, eu não esqueci dele não, meu amigo, minha amiga. Fique tranquilo. Esse exercício nós vamos fazer juntos aqui. Tá bom? Exercício 19. Exercício 19. Vamos lá? Vou pegar aqui o exercício 19. Cadê ele? Cadê o exercício 19? Achou. O do foguetinho. Ah, do foguete lançado à Lua. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi na Lua. Puxa vida, viu? Olha o pessoal da Terra plana. Eu acho que eu não tenho aluno que tem mentalidade de pessoas de Terra plana, hein? Tomara que não, hein? Porque gente aqui tá suando a camisa para dar um curso de física pro aluno, aí ele acredita que a Terra é plana. Ferrou, hein? Então, olha só, pessoal. O foguete lançado à Lua com velocidade constante, 17.500 km por hora, gastando 22 horas de viagem. Calcule com esses dados a distância da Terra à Lua em quilômetros. Então nós vamos calcular a velocidade média, né? Porque ele teve um impulso na saída, quando ele teve que romper a barreira da gravitacional, e também ele teve uma desaceleração quando ele teve que pousar na Lua, tá ok? Pessoal, falando em Homem na Lua, tem um filme muito legal, espero que você assista, O Primeiro Homem. Assista esse filme, O Primeiro Homem. Vai contar a história direitinho do homem, primeiro homem que pôs o pé na Lua. Assista esse filme. Aproveita o coronavírus, procura na internet o filme O Primeiro Homem. Viu? Muito emocionante. Muito emocionante.
E também, já quero aproveitar, falando em foguete, né, aeroespacial, tem um outro filme que eu amei também de assistir, Estrelas Além do Tempo. Assista primeiro Estrelas Além do Tempo, que conta a história da preparação americana para o lançamento do primeiro homem à Lua. Várias experiências foram feitas antes do filme O Primeiro Homem para que realmente fosse lançado o Homem à Lua. Né? Então assista. Duas sugestões para vocês. Estrelas Além do Tempo e O Primeiro Homem. Falou? Exatamente. Muito legal, cara. Vocês vão adorar. Então o foguete é lançado à Lua com velocidade constante. A gente sabe que não foi constante na saída e na chegada. Mas a gente vai considerar nesse exercício a velocidade constante. A gente está fazendo uma aproximação. E aqui eu vou fazer a crosta da Terra, curva, não é retilínea. E aqui, num ponto na Terra, o foguetinho foi lançado na direção da Lua. Aqui, pessoal, tem outros elementos que a gente não está considerando. Movimento de rotação, translação e precessão da Terra, que são os principais. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, marcando as 24 horas. A Terra gira, ela se movimenta, desculpa, em relação ao Sol, marcando os 365 dias. E também ela tem um movimento de peão, de precessão, que vai marcar as estações do ano. As estações do ano também está relacionada à translação da Terra. Mas também está relacionado o frio e o quente, né? As estações quente e frio, também em relação com esse movimento de peão, que a Terra, além de girar, ela vai fazendo um movimento de precessão e vai girando em volta do Sol no movimento de translação, tá bom? Isso daqui é o exercício lógico que não está considerando, ok? Aqui está considerando simplesmente que o foguete saiu com uma velocidade constante de... Cadê ele aqui? 17.500 km por hora. E ele gastou 24 horas, um delta Tzinho, 22 horas para chegar na Lua. O que ele está pedindo para nós? Calcule a distância entre a Terra e a Lua. A distância em linha reta. A distância, essa distância aqui, ó. Distância D. É lógico que na hora que o foguete sai da Terra, a Terra sai da posição e ele vai embora. Só que a Lua está em movimento também em relação à Terra. O movimento do foguete o tempo todo tem que ser corrigido na direção da Lua para chegar na Lua. Porque não adianta ser em linha reta em relação à Lua está em movimento, ela não está parada no espaço. Então tem correções que devem ser feitas para chegar até a Lua. O movimento não é em linha reta. O exercício força uma situação em linha reta só para a gente discutir o conceito de velocidade, deslocamento e variação do tempo, tá bom? É válido sim, com certeza. E ele quer que você dê a distância em km, quilômetros, a unidade de medida. E aí eu vou acrescentar depois, dê a sua resposta no sistema internacional, tá bom? Bom, pessoal, pergunta. Pergunta. Calcule a distância entre Terra e Lua em quilômetros. Resposta. Diga aí para mim a resposta rápido, rápido. Pô, enquanto o Christian tá falando, tá discutindo filme, essas coisas, você não fez as contas ainda? É que você está prestando atenção. Eu sei disso, fica tranquilo. Eu sei, você está prestando atenção. Então, ok. Velocidade do foguete. Lançamento.
O Christian não para de falar. Pessoal, o programa de ônibus espacial da NASA foi abandonado. Então, o ônibus espacial, se você tinha um dia a intenção, o sonho de entrar no ônibus espacial, ir até o espaço ou a Lua, a NASA abandonou esse programa e voltou para o sistema de charuto. O foguete, né, tripulado, ele vai voltar a ter as configurações, né, de cilindro. A configuração é mais barata de você construir, mais fácil de você colocar manutenção, tá ok? E essa é mais barata. É uma configuração mais barata. Você vê que os russos, que também têm o seu programa espacial, nunca fizeram o ônibus espacial. Só os americanos. E os americanos abandonaram o projeto do ônibus espacial, tá bom? Então é interessante, quando a gente discute física, todos os elementos são importantes, né? Não só o cálculo utilizando uma equação, mas eu acho que a física é mais completa que isso. É o fenômeno, né? Porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma equação matemática para discutir o fenômeno. Mas o fenômeno foi discutido foi esgotado todas as discussões, tá bom? E outras que podem aparecer. Quando meus alunos estão em sala de aula, outras questões aparecem também, tá ok? E a resposta, como é que eu vou calcular a distância? Como é que eu vou calcular a distância, que é justamente o deslocamento do meu foguete, sabendo da velocidade constante e da variação do tempo? Christian, puxa vida, se a velocidade é constante, posso usar a equaçãozinha da velocidade média? Posso. Ou a equação da velocidade, que é o deslocamento, ΔS, dividido por ΔT. Essa é a equação que a gente vai utilizar para utilizar com vocês. Eu tenho a velocidade? Sim. Eu tenho a variação do tempo? Sim. Eu não tenho o deslocamento, que é o que ele pede, o ΔS. Então, como é que eu vou utilizar essa equação para calcular o ΔS ou D, a distância entre a Terra e a Lua? Eu vou pegar o elemento que está dividindo nessa fração, o ΔT, o elemento está dividindo, passar ele multiplicando. Então, a minha equação vai ficar assim, ó, deslocamento, que é igual ao D, a distância D, em quilômetros, velocidade vezes a variação do tempo. Eu tenho o valor de velocidade, quilômetros por hora. Análise dimensional, quilômetros por hora. E o tempo, hora. Está todo mundo no mesmo sistema de unidades? Yes, sir. Está todo mundo no mesmo sistema de unidades. Então, agora o que eu faço? Velocidade 1.500 km por hora vezes 22 horas. Eu vou aproveitar esse momento e vou colocar não só os números, mas a unidade de medida para você ver o que vai acontecer. E eu vou colocar em pretinho aqui. Vamos lá. Deslocamento, ou a distância, 17.500 km por hora, vezes 22 horas. Vou pôr aqui o meu tablet, que eu vou precisar da calculadora, né? A nossa amiguinha, a calculadora, que saudade. Vou usar a calculadora aqui agora. Tá certo, pessoal? Eu sei que vocês estão tratando bem a sua calculadora, você está trocando a pilha dela com frequência, colocando debaixo do travesseiro, né? Porque se ela não funcionar, é a hora que vai dar a discussão de ADR, né? A discussão de relação aqui. Porque ela não funciona, você vai ficar nervoso com ela. Por favor, cuide bem da sua calculadora. Eu tenho multiplicação, divisão. Então, desculpa. Horas. O H, eu ia falar altura de H, né? Não. É horas. Simplifica com horas. Olha a unidade de medida. Quilômetro. Posso fazer a multiplicação agora? Posso. 17.500 vezes 22 horas. Deu um valor da distância de 385.000 quilômetros. K minúsculo, hein?
Não é K maiúsculo, não. K maiúsculo é quem? Kelvin. Então não tem nada a ver com o que eu estou calculando aqui, que é comprimento. Então a unidade de medida, o prefixo corretamente aqui, não vai. Eu sei que muitos têm a letra de forma. Meu amigo, compra um caderno de caligrafia. Você precisa de aprender a escrever o K maiúsculo e K minúsculo. Não é porque ele é pequeno, grande, não existe. Os dois ali que eu escrevi são K maiúsculo. K minúsculo, K minúsculo. Quando você não tira a caneta do ponto de apoio. Então, por favor, né? Essa é a resposta, chegamos ao resultado, fim, deu tudo certo, parabéns, legal, acertou o exercício na prova, beleza. Mas eu espero o plus do meu aluno. A resposta, 385 mil quilômetros. Mas como você já estudou o prefixo comigo e também a potência de 10, potenciação, vamos trabalhar 3 casos decimais aqui, escrever esse número na potência de 10. Vamos recordar? Vamos escrever esse número na potência de 10 em notação científica, que nós já discutimos com vocês notação científica. O que é a notação científica mesmo? Você anda com a vírgula até o primeiro algarismo significativo, 2 casas depois da vírgula, arredondando a terceira, que você tem que olhar se a terceira é maior ou menor que 5. Né? A gente já discutiu isso com vocês. Tá ok? Então, vamos escrever na potência de 10 e depois notação científica. Então, eu vou fazer aqui uma primeira observação. D igual a 385 vezes 10 ao cubo quilômetros. Christian, mas 10 ao cubo, mas quilômetro também é 10 ao cubo. Você poderia escrever o seguinte, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, 10 à sexta? Se somos os expoentes? Sim, você poderia. E 10 à sexta, no prefixo é quem? É mega. Então, 385 megametros. Estaria certo. Mas a gente vai deixar na escala quilômetros. Mas você está antenado. 385 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo, quilômetros. Né? Mas poderia ser 385 megametros. Poderia ser também. E na notação científica, o D, a vírgula vai andar mais 3 casas. Mais 2, desculpa. 3,85 vezes. Olha só, era 1, 2, 3, 10 ao cubo. 4, 5, 10 à quinta. Não tem na escala de prefixo, então você fica tranquilo. 10 à quinta, km. Notação científica, tá ok? Então são 2 coisas que você precisa se preocupar aí, tá bom? Olha, pessoal, eu vou finalizar por aqui. Né? O próximo passo, vou deixar como tarefinha, hein? Converta esse valor, dê esse resultado em metros. Lembra que a gente já fez a conversão de unidade de comprimento, metro, polegada, jarda, milímetro, milhas marítimas, milhas terrestres. Discutimos vários sistemas de conversão de unidade de comprimento. Converta esse valor em o diâmetro, a distância em metros. Sistema Internacional. SI. Transforma esse valor para o Sistema Internacional. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que eu esteja ajudando vocês aí na resolução de exercícios. Né? Um grande abraço, morrendo de saudade de vocês. E qualquer coisa me manda mensagem, me manda sinal de fumaça. Sinal de fumaça, eu acho que a internet está funcionando pior do que sinal de fumaça. Então manda sinal de fumaça para mim, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.